vamos repetir a leitura. Repetiremos a leitura para dar sequência ao assunto que nós estávamos. Vamos de pé então. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestido? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua altura? E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Os irmãos, tomem os seus lugares. Meus irmãos, nós começamos no domingo, nós começamos então o estudo desse texto, falando sobre o tesouro, o local do tesouro do homem é o local onde está o coração. E entre várias coisas que nós aqui mencionamos, é que para que alguém tenha um tesouro ou ame um tesouro, ele não precisa necessariamente de que ele seja o dono desse tesouro. E é uma das coisas que nós como crentes precisamos entender, a lição, quando Jesus disse, no aspecto de que onde está o coração, onde está o tesouro, está o coração do homem. Então nós precisamos ter cuidado, porque às vezes nós pensamos que o fato de alguém não possuir bens materiais, o coração dele está isento de passar por esse aspecto aqui interessante do ensinamento da palavra de Deus. Então quem quer ser fiel à palavra do Senhor, quem quer compreender a palavra de Deus, precisa atentar bem para o ensinamento que aqui está exposto. Eu até cheguei a mencionar que uma pessoa possuindo um tesouro terreno, tesouro aqui na terra, e não possuindo um tesouro no céu, evidentemente ele vai sofrer as consequências disso, possivelmente perdendo o céu.
mas, pelo menos uma coisa, ele poderá se autocontentar onde ele estiver na eternidade. Ele possuía um tesouro aqui e usufruiu dele. Agora, o que a gente precisa ter cuidado é o fato de que alguém pode não ter nenhum tesouro aqui, não ter um tesouro lá, e aí é problema, porque aí a Bíblia diz que a pessoa estará onde está o seu tesouro. Onde está o tesouro do homem está o coração. É possível que alguém tenha tesouros aqui, bens materiais aqui, mas o coração dele não esteja aqui, e ele esteja com tesouro lá no céu. E nós chamamos atenção para o fato de que muitos de nós, não vigiando, às vezes condenamos as pessoas que possuem bens materiais pelo simples fato de possuírem. Nós, como seres humanos, e bem humanos que nós somos, na verdade, nós vivemos e passamos a vida condenando as pessoas. Nós só não condenamos a nós mesmos, mas nós gostamos de condenar as pessoas com julgamentos precipitados, julgando as pessoas pela aparência, julgando as pessoas pelos atos, julgando as pessoas pelo que falam. E as únicas pessoas que nós não julgamos e não condenamos somos nós. O restante tudo está passivo de julgamento. É claro que é uma lição que nós vamos ver futuramente, mas eu preciso antecipar esse aspecto aqui para chamar a nossa atenção. Não adianta condenar alguém porque possui bens materiais, com base em Mateus 6:19, quando diz: não ajunteis tesouros na terra. Então eu vejo muitas pessoas que gostam, não é, de serem engraçadinhos, digamos assim, engraçadinhos espirituais, de condenar as pessoas porque são econômicas, porque são trabalhadoras, porque não gastam à toa e conseguem ajuntar, e sempre aparecem aquelas pessoas para julgar, para condenar, e se esquecem de que quando você, mesmo ganhando pouquíssimo, e talvez aí 1, 2, 3 salários mínimos, não importa quanto, e você fica arranhando para fazer a poupança de R$50 por mês, isso é ajuntar riqueza ou não? É ou não é? Ah, mas R$50 não é riqueza, pastor. Mas se você pegar uma riqueza e desmanchar ela tudo em R$50 e acabar com R$50, acaba com a riqueza ou não? Então uma riqueza, ela é formada a partir de um tostão. De tostão em tostão, chega-se, não, chega até mais, chega a 2, a 3, indefinido. Então nós precisamos de parar de hipocrisia e entender o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que ninguém não possa ter tesouro, não possa ter poupança, não possa ter dinheiro. O que a Bíblia condena é a pessoa ter o coração na riqueza. É isso que a Bíblia está condenando. Uma pessoa que possui os seus bens, mas não está com o coração na riqueza, a Bíblia não condena, até porque a riqueza, os bens, eles vêm pela bênção de Deus. É Deus quem abençoa. Agora, não cabe a mim julgar o A, o B, o C, o não sei quem, dizendo que ele é avarento, que ele é unha de fome, que ele é não sei o quê, porque a Bíblia não me permite julgar o outro. Eu preciso julgar a mim mesmo. E quando nós vamos fazer essa análise, a gente tem que voltar para a Bíblia como um todo.
Irmãos, o assunto é muito importante e eu estou me sentindo incomodado. Sempre que a gente tem um assunto aqui importante, eu peço ajuda dos irmãos. Eu realmente, porque eu não consigo, eu gostaria, mas eu não consigo falar, talvez porque eu tenho muita dificuldade para falar, então eu preciso da atenção de todo mundo. Uma pessoa que fica se perdendo dentro da igreja me atrapalha, por incrível que pareça. Pode parecer chatura minha, né? Mas não é porque eu me perco. Se a pessoa não estiver prestando atenção, eu fico incomodado, porque aí eu penso que eu estou sendo extenso demais, eu acho que a palavra não está alcançando o objetivo, eu penso que a pessoa está com problema, e isso acaba me tirando a inspiração, aí eu tenho que parar e ficar com essa chatura assim, e isso é ruim. Então, é uma coisa que eu já tenho ensinado, né? A gente precisa decidir. Quando a gente entra dentro da igreja, ou numa reunião, a gente entra para centrar no que vai acontecer na reunião. Reunião no bairro, reunião não sei de quê, professores, lá tem um assunto lá. Então, se a gente não quer, não interessa, a gente não vai. Agora, se for, a gente tem que se adequar à situação, né? Então, e aqui a palavra de Deus é uma coisa, tem operações do Espírito de Deus aqui, em contrapartida tem operações do outro lado, tentando impedir o nosso entendimento, a nossa compreensão, porque regra geral, o ser humano é avarento, regra geral, o ser humano é avarento, e é interessante que há pessoas que não percebem isso. Mas se alguém quiser a partir de hoje observar o tanto que a Bíblia fala sobre dinheiro, é muito, porque existe uma problemática muito grande do homem em relação a dinheiro. Há muita gente que se perde por causa da questão do dinheiro, e às vezes não é porque tem. Isso eu quero que os irmãos entendam que a maior parte das pessoas no mundo não possui dinheiro, e por consequência é o maior número de pessoas que vão se perder na eternidade. Então é preciso compreender isso. Então eu estou tratando do assunto aqui relevante, tem a ver, para a alma dos crentes, né? Para a alma dos crentes. Precisa ter cuidado, né, com isso. Então nosso ensino tem a ver, a principal questão aqui é a advertência do Senhor Jesus Cristo, quando diz que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, mas no céu. Porque ele disse que onde estiver o nosso tesouro, estará também o nosso coração. Agora, eu posso ter bens materiais e aquilo para mim não ser um tesouro. Agora, eu posso não ter bens materiais e amar o tesouro dos outros. É o chamado espírito de avareza. Ou eu posso já ter uma boa soma de dinheiro, mas querer ainda mais, e mais, e mais, e mais. E aí alguém disse que o saco, eu acho até engraçado, porque o goiano fala o saco da, como é que é? É um nome engraçado que eles falam para ambição, da ambição, parece, né? Eles falam, eu falo goiano porque eu sou goiano, né? Eu falo uma forma engraçada, mas o saco da ambição, eu já ouvi isso desde criança, diz que nunca enche. Lá na África também é assim, mano? Ou não, lá enche. O saco da ambição lá enche. Tá ouvindo aqui? Tá. Então lá não tem saco da ambição. É com outro nome. Tá bom. Mas
existem ambiciosos, existem, e querem sempre mais. Pois bem, então veja bem, o ensinamento de Jesus é esse. Mas quando ele atravessa aqui 3 ou 4 versículos, que eu quero chamar a sua atenção para ele, eu não vou me deter mais tempo nisso, porque já falamos no domingo passado. Mas eu quero que você veja o verso 22, quando ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. O que mais? Se os teus olhos forem maus, tá bom, vocês observam que são 2 versículos que parece que não tem nada a ver com tesouro, com o assunto que ele está tratando. Não juntei esse tesouro no céu, onde os ladrões minam e roubam, não é? Porque onde estiver o vosso coração, o vosso tesouro estará também o vosso coração. Aí de repente ele começa a falar sobre os olhos. Percebe aí? A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. O que tem isso a ver com o tesouro? O que isso tem a ver com o tesouro? Vamos descobrir. Tem alguma coisa a ver, não? Tem? O que é? Uai, então tem um punhado de gente animada aqui que diz que tem. O que tem a ver então? Quem pode me ajudar? Qual que é o problema dos olhos? Irmã Simone. Como é que é, irmã Simone? Que vem a ambição, vem a cobiça. Então quer dizer que Jesus está dizendo, ele está mostrando aí por inferência, que há uma relação muito estreita entre tesouro e ambição, cobiça. Há uma relação muito estreita. De repente eu vou lá na fazenda do pastor Neri, cheia de gado. Tá ou não está cheia de gado? Nem pode pôr mais gado. O senhor pode pôr mais gado lá? Os pastos não cabem. Está cheio de gado. Eu vou lá na fazenda do pastor Neri, e eu olho assim o gado, né? E aí o que acontece aqui? Dentro aqui, Como é? Eu desejo para mim. Você está me acusando? Eu perguntei o que acontece aqui. Você disse que eu desejo para mim, então você está me acusando. A gente vê as coisas dos outros. Viajando, você passa perto das fazendas bonitas, cheia de gado. Aí você olha assim no alto da colina, bonito, tá aquela casona muito boa, esplendorosa, não é? A bica de água assim jorrando bem forte. O que acontece geralmente no coração da gente? A gente fala: oh, Deus dê prosperidade mais ainda esse homem. Não? Não é assim que vocês falam, não? É assim que eu falo. Você está duvidando de mim? Meu Deus, uma já me acusou, agora os outros. Se tiver um colega perto, como é que fica o assunto? Se arrisca, irmão divino, contar o que você fala na hora. Dá só uma risadinha dessas, hein? É meio diferente. Aí, tem uns diferentes, irmão. Mas capaz se eu pedir bem uns 2 quilos também, né? Eu sou mais ou menos igual irmão. Deus reservando uma serra pelada para mim, o resto você pode dar para os outros. Não quer mais nada, não. Claro, serra pelada antes desse furado que a gente furou lá, né? Agora não quer mais, não. Irmãos, esse desejo aí não é um amor? É ou não?
É ou não é? E por que nós condenamos os outros? Por que nós gostamos de fazer julgamento dos outros, fazer acusações, julgar, etc. Se o nosso coração está num tesouro que nem nosso não é. Às vezes a gente fala, está pensando que isso não tem nenhuma repercussão no céu. Irmãos, Jesus, como nosso mestre, ensinador, aquele que descortinou a hipocrisia do ser humano, somos nós. Ele falou assim: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, quando eu estou viajando com os meus colegas, não é, e a gente dentro do carro passa por uma fazenda dessa, que não são poucas, e alguém diz assim: ei, rapaz, eu com uma fazenda dessa, você acha que isso aí é desejo? É cobiça? Ou não? É só um comentáriozinho básico, uma coisa assim, sem maldade. O que vocês acham? Será que uma pessoa que está dizendo isso está conformado com a situação que ele está? Está conformado com o que ele tem? Os olhos dessa pessoa, segundo aqui o ensinamento de Jesus, é o quê? Luz. É luz? Se os olhos são trevas, o que ele faz com esse corpo? Esse corpo fica tenebroso. Ele fica no escuro. O ensino de Jesus é muito preciso com relação a isso. Nós precisamos pensar que há muitos de nós perdendo o céu por causa de coisas que nós nem possuímos. Veja bem, de vez em quando a gente passa por uns carros aqui em Goiânia, que BMW perde longe. Os carros parecem que é um avião andando na terra. E aí, irmãos, de repente a gente viaja atrás daquele carro. Mas viaja só no pensamento, porque não dá para acompanhar não. Só passa a fumaça. Rapaz. E aí, irmãos, quando você tem uma folguinha, você solta a imaginação e a coisa. De repente você está numa casa com espaço para 5 carros na garagem. Você põe os carros tudo ali dentro. Você chama isso de quê? Você chama isso de quê? De pensamento para passar tempo? Você chama isso de amor a tesouro alheio? Como é que você chama isso? Você nunca pensou nisso, talvez, mas é um ensinamento de Jesus. Não ajunteis tesouros na terra. Na realidade, se ele estivesse falando em relação a não poder ter poupança aqui, a economia do trabalho e etc, etc, seria uma incoerência. Porque o livro de Tiago diz que toda boa dádiva vem do Pai Celestial. É Ele que dá. E foi Ele que enriqueceu o Abraão, foi Ele que enriqueceu o Isaac, foi Ele que enriqueceu o José, enriqueceu o Salomão, enriqueceu o Davi, enriqueceu os reis de Israel. Então espera aí, ele não é incoerente, nem ele está contradizendo a palavra dele. Aonde é que está o foco, o conteúdo desse ensinamento? Está no amor ao ou à riqueza. E nós vamos ver mais umas coisinhas interessantes aqui para frente. É capaz que alguns de nós vai ficar meio apertadinho. E na verdade eu não vou fazer um trabalho aqui de promotor e de acusador. Eu vou só levantar as questões e cada um faça um julgamento de si próprio. Eu não quero ninguém aí olhando para mim e me julgando. Falei, ele está falando, serve para ele mesmo. Eu sei que serve para mim, mas serve para você também. Agora a minha parte, essa aí eu já peguei e vou continuar pegando. Agora eu quero que você pegue a sua. Tá certo?
Então vamos lá, vamos andar mais um pouquinho. Verso 24 agora. E aqui agora não ficou bom para nós não. Ou não? Jesus disse aqui que não se pode amar o quê? Ele está me dizendo que no mundo há quantos senhores? 2 senhores. Existem 2 senhores. Ele está dizendo, Jesus está dizendo, há 2 senhores. E ele diz que eu não tenho como amar os 2. Ou eu amo um, ou eu amo o outro. Amando um, eu estarei odiando o outro. Odiando o outro, eu estarei amando a este. Quais são os 2 senhores que ele disse aí? A um ele chamou de Deus, e a outro ele chamou de Mamon, que significa riqueza. Deixa eu perguntar aqui, posso perguntar não? Posso? Quantos aqui que amam a Deus? Tem uns que não. A Bruna não ama. Deixa eu ver quem mais. E continuou negando. Aqui todo mundo aqui ama a Deus. Tá certo. Quem ama a riqueza? Rapaz. Parece que empatou, irmão. Empatou. Vamos ver se a gente se empata nesse negócio. Quem ama mais a riqueza do que a Deus? Levanta a mão. Só eu. Ou vou só eu. Quem ama mais a... eu e o Paulinho lá. Ó. Quem ama mais a Deus do que a riqueza? É. Você sabe por que eu levantei a mão dizendo que eu amo mais a riqueza do que a Deus? Sabe por quê? Porque não adianta eu negar que os meus atos me condenam. O que eu faço por causa da riqueza, eu não faço por causa de Deus. E com isso, sem julgá-los, mas afirmando todos os senhores. Todos nós nos sacrificamos muito mais por dinheiro do que por Deus. Muito mais. Muito mais. Precisa eu dar exemplos? É bom, pastor, dá só uns 3. Então eu vou dar o primeiro de mim, porque a hora que eu der o exemplo de vocês, aí vocês não vão ficar mais nervosos comigo do que o que já estão. Uma certa ocasião eu fui pregar numa igreja, e eu fui lá dar um seminário. E já cansado de tanto viajar, eu já não conseguia mais, quando terminava o culto, isso antes disso, 1 ano, 2 anos, antes desse dia que eu fui dar esse seminário, eu terminava o culto em qualquer lugar, depois ia conversar, tomar um lanche, geralmente saía da igreja meia-noite, 1h, e vinha para casa tranquilo, dirigindo o tempo inteiro, sem problema nenhum. Mas depois a idade foi chegando, cansaço, etc. Chegando quase aos 28. E aí eu já não estava conseguindo mais fazer isso. A hora que saía ali, 20 minutos depois eu já tinha que passar o carro para alguém, porque eu não conseguia mais dirigir, cansado. Mas nessa ocasião que eu fui dar o seminário nesse lugar, eu estava
numa época de situação um pouco difícil, como a vida é cheia de altos e baixos, e eu estava devendo uma quantia razoável de faculdade. Na época eu estava na faculdade ainda, faculdade, outras coisas. E eu fiz aquele seminário ali, e quando terminou o seminário, que acertaram comigo os materiais que foram ali vendidos e tal, e o pastor me deu uma pequena ajuda por causa dos dias todos que eu fiquei ali, somou exatamente o valor da dívida que eu tinha, e ainda sobrando dinheiro para a entrega do dízimo. Irmãos, e quando ele me entregou aquele dinheiro, e me falaram o valor que tinha, aquilo me deu uma renovada tão grande, que nós saímos de lá, era quase 1h da manhã, chegamos aqui em casa, mais ou menos 4h da manhã, eu na direção, sem um pingo de sono, e depois que eu deitei, ainda custei ainda pegar no sono, de alegre, renovado, renovado no real. Agora vocês acham que eu contando isso aqui, não tem muita gente que vai lembrar de um punhadão de coisa para trás e falar, rapaz, eu também já passei uma noite suado para ganhar R$20, mas não passo uma noite de vigília. Qual que nós amamos mais? E daqui a pouco eu vou fazer a pergunta de novo, às vezes você vai mudar de ideia. Porque se há uma coisa que Deus quer ver em nós, e a Bíblia nos ensina, é ser sincero. É nós dizermos para Deus, Senhor, infelizmente, e eu me alegro mais quando eu ganho uma boa soma de dinheiro do que quando eu passo uma noite de vigília ou um dia de jejum. Senhor, não faço sacrifício para a obra não, mas se for para ganhar dinheiro, eu viajo, eu invisto dinheiro, eu aplico dinheiro, mesmo que dá errado, perco lá na frente. Mas tem uma coisa, eu fico contente, porque se tivesse dado certo, eu tinha bamburrado. Não é mais ou menos assim? Nós, os homens que investimos, irmão, eu perdi, mas se tivesse dado certo também, eu tinha lavado a cachorra. Agora, por que a gente não investe na obra de Deus? A Bíblia lá está dizendo, mais bem-aventurada coisa é receber do que dar. Receber é muito mais lucrativo. Quem é que quer investir no reino de Deus? Você já viu? Invista, irmão, na obra de Deus. Isso não dá retorno, não. Nós precisamos de assumir o que nós somos diante de Deus. A Bíblia diz, não podeis servir a Deus e a Mamon. Olha aqui, irmãos, do lado da riqueza, aqui, ó, desse lado aqui, ó, pessoa trabalha, ó, 8, 10, 12, 16, 18, 22 horas, seguida, sem, eu estou falando aqui diário, né? Diário, não é uma vez ou outra, sem reclamação. Entra mês e sai mês, entra mês e sai mês. Reclama não, reclama não. Tem alguém de nós que tem esse pique para fazer alguma coisa para Deus? Tem? Se tiver alguém que ouse dizer, eu consigo, é preciso saber quanto tempo que ele aguentou na obra. É preciso saber quanto tempo que ele aguentou, trabalhando 18 horas na obra, direto. Como é que é o seu amor? Você ama mesmo a Deus ou você ama o dinheiro?
vou fazer mais uma colocação aqui do lado da riqueza. E às vezes não é que tem riqueza não, só trabalha demais, mas riqueza mesmo, nada. Nada. Você conhece alguém que há 10, 12, 15 anos levanta todo dia entre 4 e 4:30 da manhã para trabalhar? Você conhece? Você conhece alguém que levanta todo dia 4, 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, que ele acorda assim que o relógio desperta, está o torozão d'água. Ele encosta na parceira assim, quentinho, ele fala, por que eu não nasci mulher? É a única hora que o camarada dá vontade de virar mulher, nessa hora. Ai, rapaz, largar a parceira aqui, chuchar debaixo d'água. E tem uma coisa, não pode demorar muito não, porque se cochilar, aí dorme de novo, perdeu o ponto, é 3 dias se tiver feriado. É o domingo, o dia que perdeu, mais o feriado. E aí não dá conta nem de pagar o aluguel. E desconta na série, o Oswaldinho, você tá velhaco, hein, Oswaldinho? O mais doído é na série ainda, né? Pois é. E aí, ó, debaixo d'água, e pisando em poça d'água, e dá pulo para mais de 2 metros. Se brincar, o João do pulo perde para ele. Tio, pulando aqui para ali, entra no ônibus todo molhado, chega no serviço, lá para 7 horas, sem comer nada, que às vezes não tem condição de comer. Trabalha até 11 horas para poder ir para o almoço. Reclamar para quem? Reclamar para quem? Está dando graças a Deus porque tem esse serviço. E isso entra ano e sai ano desse jeito. Você já viu alguém fazer isso para Deus? Já viu alguém fazer isso para Deus? E depois vai orar e fala, ó Deus, o Senhor sabe o tanto que eu te amo. Deus fala, eu sei. Eu estou sabendo. Senhor, o Senhor me ajuda e me abençoa, porque o Senhor sabe o tanto que eu te amo. Eu vou te abençoar do tanto que você me ama. Esse é o problema nosso. Deus está nos abençoando do tanto que nós amamos a Ele. Mesmo tantinho. Vou perguntar aqui só para as irmãs casadas. Qual o sacrifício que vocês faziam antes para poder amarrar o camarada que vocês amarraram? Sacrificar não? Ou não? Hã? Não? Não? Tá nem aí? Nem o sacrifício que um noivo, um namorado faz por amor à noiva, ou a noiva pelo moço, não é o que nós fazemos para Deus. Não é o que nós fazemos para Deus. Dos mais velhos aqui, quantos que já andou uns 6 quilômetros atrás da morena? Todos sabem. Não? Nenhum não? Só tem gente nova aqui da época do... Já fez sacrifício? O irmão Evaristo está dando um sorriso grande ali. Capaz já andou uns 3 quilômetros. Ó, irmão Evaristo, então o senhor amava mesmo. Quantos aqui que já deu presente sem poder? Agora você já deu oferta sem poder? Deu nada. Deu nada. Conversa. Deu nada. Ninguém dá oferta sem poder, não. Ninguém dá oferta sem poder, não. É claro, existem exceções. Tudo que eu estou falando aqui, existem exceções. Agora preciso saber que exceções são essas. Eu estou falando que o que Jesus combate aqui não é a quantidade de bens que você possui, é o amor que está dentro do coração. É o amor. E ele diz taxativamente: não podeis servir a Deus e a riqueza. Não pode. Ou você ama a Deus,
ou você ama a riqueza. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. O apóstolo Paulo ensina que o amor é sacrificial. É sacrificial. Quem ama, sacrifica. Eu sacrifico é para ganhar dinheiro, eu não sacrifico para Deus. Então que amor é esse? Que amor é esse? Então nós precisamos de assumir uma posição diante de Deus. Pouquinho assim que nós fazemos para Deus, nós nos vangloriamos dele, nós achamos que fizemos demais, nós exaltamos, contamos para os outros. Por isso que Jesus ensinou aquilo no capítulo, antes do capítulo 6, acerca da oração, entrar no quarto, acerca do jejum, fazer ele com a cabeça ungida, para não parecer para ninguém. Mas se nós fizermos 3 dias de jejum, a gente quer dar um testemunho que fez 3 dias de jejum. Isso não é amor, irmão. Isso não é amor. Se nós for colocar mais coisa aqui, ó, vai pesando mais ainda aqui, ó. Vai pesando mais aqui ainda, ó. Mais ainda. Mais ainda. Deixa eu dizer mais uma para os irmãos aqui, compartilhar com os irmãos aqui, para os irmãos ter material para refletir depois. Quero saber quem faz isso por Deus. Por coisas materiais a gente faz, foi o meu caso. Há um tempo atrás aí, desejoso, não é? Como toda pessoa, desejoso de ter um carro tirado na agência. Tirado na agência, todo mundo deseja isso. E a Bíblia não diz que é errado. Errado é se o sacrifício por ele for maior do que o sacrifício por Deus. Desejoso de ter um carro tirado na agência. Quando eu medi assim, que mais ou menos deu para pagar a prestação, eu fui lá e fiz a compra do carro. Pagar em prestação que sumia de vista. Pagando quase mais do que eu ganhava. Mas todo mês fielmente pagando. Fielmente pagando. Irmãos, no dia em que eu falei que iria à África, aliás, que eu só não iria à África para conhecer o campo missionário, porque eu não tinha condição de pagar minha passagem. Mas se eu encontrasse alguém que pagasse a passagem para mim, eu iria à África. Isso foi em 96. Deus falou comigo, ele não gostou da história. Ele entrou na conversa que eu estava conversando com meu colega. Ele entrou na conversa e falou para mim: paga você. E eu dei resposta para o meu colega: eu não tenho condição de pagar. E Deus ficou no assunto. Falou: você tem condição de pagar. Paga do seu bolso. E eu falei para o meu colega, eu falei: pois é, rapaz, se eu não estivesse pagando a prestação desse carro, eu ia comprar a minha passagem, ia pagar do meu bolso, mas eu não posso pagar porque eu estou pagando essa prestação. Deus falou: pois é, o problema é esse mesmo. É que para comprar coisa para vocês sacrificam, vocês encontram dinheiro, vocês conseguem fazer a prestação, mas para a minha obra, vocês não fazem. E eu pergunto: quem é que já fez uma dívida, a prestação, para abençoar a obra de Deus? Pode ser que tenha havido alguém, mas isso não é comum não. Para comprar carro zero, eu faço 36 prestação, 60 prestação. Agora parece que eu ouvi dizer que estão vendendo em 80 prestação. Paga 2 carros por um, para eu ter o prazer, que não estou falando que é errado não. Estou falando que é errado não. Para mim eu faço esse sacrifício, mas para Deus, não. Aí a gente fala assim: Deus sabe, se eu pudesse eu fazia. Deus sabe mesmo. Deus sabe que para você está pagando uma prestação, e aí você não pode ofertar porque você está pagando a prestação. Mas se aparecer outra coisa do seu interesse, você arruma jeito de fazer outra prestação. É ou não é? Irmãos, e nós achamos que Deus é bobo. Nós achamos que Deus não conhece esse coração nosso, que acima de tudo não é sincero diante dele.
Vocês entendem onde é que está o problema, que nós não somos abençoados? E depois tem gente que fica pensando que é falta de oração e quer levar Deus na conversa, né? Que não é uma oração, na verdade não é uma oração sincera, porque nem confessa esses pecados. Porque isso é pecado, meu irmão. Amar mais a riqueza do que a Deus, isso é pecado. Olha, irmãos, eu estou para dizer uma coisa, hein? Se pegar, é preciso da gente ter cuidado com isso. Se pegar os bens que a gente tem e a soma dos dízimos que nós entregamos, olha lá que as coisas que nós temos é mais do que o valor proporcional do dízimo que nós teríamos que pagar. Nem a nossa obrigação nós cumprimos. Então vamos lá, repetindo o verso 24: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Qual é a ideia que você tem de um empregado que serve ao seu senhor? Qual é a ideia que nós temos? Vamos lá? Vamos só ver aqui como é que a coisa pesa só para o lado do mamon. Um empregado que serve ao seu senhor. Então vamos lá. Me ajude aí. Primeira coisa que ele precisa, que precisa nesse empregado. Primeira coisa. Vamos lá. Mas é a primeira coisa que precisa. Primeira coisa que precisa: consideração. Ou não? Preciso considerar esse senhor, esse patrão meu. Segunda coisa que eu preciso: consideração. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Respeito. Preciso respeitar. Respeito não é só na presença. Respeito na presença é até uma questão de bom senso. O verdadeiro respeito é na ausência, é quando está longe. Respeitar a pessoa na ausência. Respeitar. Terceiro, dedicação. Dedicação. Dedicado ao trabalho do patrão. Dedicado ao trabalho do patrão. Terceiro, quarto. Vamos lá, o que mais? Eu estou fazendo aqui um punhado de coisa. Vamos, me ajuda aí. Qual é a ideia que você tem de um empregado dedicado? Fidelidade? Vamos colocar uma coisa antes que está imbricado, isso é cuidadoso. Não é? Cuidadoso. Tanto dos bens do patrão, quanto da própria pessoa do patrão. Vamos mais? O que mais? Consideração, respeito, dedicação, cuidadoso. O que mais? Obediência. Obediência, submissão. O Oswaldinho está dizendo aqui disposição. O que mais? Mais nada? Agora vamos lá, que o pastor Antônio Gramacho disse aqui: pontualidade. Pontualidade. Aonde? Compromisso. Honestidade.
Mais alguma coisa? Não? Lealdade. O que mais? Eficiência. Ai, como? Mas aí está ali dentro do aspecto do respeito, obediência. O que mais? O que mais você espera do empregado? Se fosse o seu patrão para dizer que ele serve a você. Eu vou perguntar uma coisa para os irmãos. Quando nós queremos ganhar dinheiro, fazer riqueza, nós temos isso aqui? Temos? Temos ou não? Temos ou não? Agora, quantos de nós empregamos isso aqui para esse Senhor aqui? Quantos? Quantos? Não vou nem dizer quantos de nós, não. Eu vou dizer quantas coisas dessa aqui você aplica no seu relacionamento com Deus. Quantas? Então, por aí, irmãos, nós estamos vendo aqui que a palavra de Jesus, nesse ensinamento aqui, é uma palavra simples, direta, que qualquer um que quiser ser honesto consigo mesmo, fala: não, meu irmão, eu tenho que desmanchar tudo e começar de novo. Eu estou descobrindo aqui que, na realidade, o meu coração está na terra. Tem nada de coração no céu. Tem nada de tesouro no céu. Ou será que eu estou sendo extremamente exigente para conosco? Vamos prosseguir. Vem o segundo ensinamento aqui. Verso 25. Bom, então aqui agora Jesus vai fazer aqui uma colocação. Ele não faz essa preocupação, não é, com os discípulos, levando-os a compreender isso aqui, não. É interessante a forma como Jesus faz isso, de uma maneira incentivando-os e considerando como eles responderiam, que amava era ao Senhor Deus. Então Jesus diz: por isso eu vos digo, não andeis cuidadosos. Vocês sabem que a nossa desculpa em possuir riqueza é tão somente por causa de 3 coisas básicas. Só. Vamos lá? A gente só preocupa com riqueza sob a desculpa de que é preciso pensar na manutenção da família. Essa manutenção aqui, eu estou falando de alimentos. O que mais? A outra coisa que a gente preocupa: vestimenta. E a outra, moradia. Todo mundo que acumula, todo mundo que pensa em fazer poupança, todo mundo que quer ficar rico, é tão somente por causa de alimentos, de vestimenta e de moradia. Não, pastor, agora o senhor enganou. Não, se enganou, então foi a Bíblia, não fui eu. Jesus contou uma parábola de um homem a quem ele chamou de nécio e louco.
Ele diz que o homem, apesar de já possuir uma certa condição financeira, ele ainda resolveu produzir mais e plantou uma lavoura, e essa lavoura produziu abundantemente, e produziu tanto que ele teve que desmanchar os celeiros e fazer outros maiores. Pegou toda a colheita e colocou nos celeiros, encheu as túrias, e depois ele virou e disse para si mesmo: alma, folga, descansa, porque eis aí tens mantimento para muito tempo. Qual era a preocupação daquele homem? Comer, gozar a vida. A preocupação dele era essa: não, agora eu estou descansado, agora eu estou tranquilo. Parece que aquele, o saco da ambição encheu. Só que Jesus diz uma coisa que muita gente está ouvindo hoje e não sabe: louco, louco, esta noite te pedirão a tua alma. E a sua correria para baixo e para cima, para produzir riqueza, e para comprar alimento, e vestimenta, e moradia, para quem vai ficar isso aí, meu irmão? Para quem? Se quiser complementar a ideia do ensinamento bíblico, o livro de Eclesiastes diz que o homem trabalha, faz uma riqueza e depois deixa para um paroba, que ele nem sabe quem é. Sabe o que é paroba? Sabe não? Lá na sua terra não tem paroba, não? Não. As irmãs sabem o que é paroba? Não? Os irmãos sabem o que é paroba? Sabe, pastor Neri, o que é paroba? Não? Quem que sabe o que é paroba? Levanta a mão aí. Ninguém. Meu Deus. Sabe o que é, Johnny? É um matreco. Sabe o que é matreco? É um otário, um bobo, um idiota. E vocês já observaram que o final é o que a Bíblia diz: o indivíduo trabalha para fazer uma riqueza, que ele não dá conta de comê-la. Ao final ele deixa para uma meia dúzia de paroba, não é? De bobo. É genro? Aí como? O meu pai está preocupado, mas tem duas moças. Quando ele pensa nisso, dá febre alta. Precisa da irmã Mancida arrumar um banho frio para ele. Pois é, o livro de Eclesiastes diz o seguinte: você vai deixar para o indivíduo, você não sabe nem se ele é capaz de administrar. Aliás, é a maioria, 90% de quem recebe herança acaba com tudo nos primeiros 5 anos. O indivíduo juntou, pelejou, foi murrinha, deixou de servir a Deus com a riqueza, com seus bens, ao final deixou aí, acabou dentro de 5 anos. É o que diz o livro de Eclesiastes. E tudo que nós fazemos, nós lutamos, é a desculpa nossa. Nós não assumimos que é amor à riqueza, nós não assumimos que trabalhamos 18, 16, 20 horas, nós não assumimos que é porque amamos a riqueza. Porque ninguém precisa trabalhar isso. Isso é amor ao dinheiro. Ninguém faz isso para Deus. Ninguém faz isso para Deus. A gente faz para a gente. Eu conheço pessoas que, desde quando elas se entenderam por gente, na adolescência, foi trabalhando pesado. E eu conheci pessoas já no final da vida, trabalhando dessa mesma forma, levantando de madrugada até de noite. Não possuía nada, mas querendo tudo. Nunca fazem nada para Deus. Agora vocês querem saber, na obra de Deus, como é que o indivíduo faz? Levanta depois das 8,
não tem programa nenhum para fazer, não produz nada, não gasta o tempo na preparação espiritual, anda o dia inteirinho, e tudo que ele gasta para ele põe por conta da obra. Não, a Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário, mas é o obreiro que trabalha, é o obreiro que dedica, é o obreiro que faz. Então, é preciso que a gente veja que, na realidade, nosso amor é a riqueza: alimento, casa e roupa. Jesus diz: não precisam se preocupar com isso. Ele diz que o corpo é mais do que o vestido. Ele diz que nós não podemos acrescentar um côvado à nossa altura, se referindo que não adianta ter cuidado com a vida para querer alimentá-lo, não sei o que. Nós não podemos fazer nada com esse corpo. Nós não podemos tornar um fio de cabelo branco ou preto. Não podemos fazer. Jesus disse que nós não temos que preocupar com essas coisas. E por que não? Por qual razão? Qual é o ensino de Jesus? Está escrito aqui. Só que nós não acreditamos no Deus a quem nós dizemos que amamos. Nós não acreditamos nele. Vamos ver? Verso 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? O Pai Celestial aqui é Pai das aves ou é nosso Pai? Aqui não diz que é o Pai das aves, diz aqui que é o nosso Pai Celestial, alimenta as aves, que não planta, que não colhe, que não recolhe em celeiros. E ele diz aqui: não tendes vós muito mais valor do que as aves? Mas nós não acreditamos nisso. Mas eu vou mostrar para os irmãos em que nós não acreditamos. Esse é o nosso problema. 27. Pois é. Por mais que você seja cuidadoso e tenha muito dinheiro, pode uma pessoa abastada fazer um filho viver quando chega a ele a doença? Pode o dinheiro salvar? Pode a riqueza dar saúde? Se assim fosse, os ricos não morreriam. Quando a morte e a doença chegam, meu irmão, não importa se é pobre ou se é rico. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos aqui. Vocês já viram quem começa a pegar um pelinho de rato? Pelinho de rato é um dinheirinho sobrando. Olha aqui as burrices que a gente faz. Primeira coisa, quem está sobrando um dinheirinho, o que ele faz? Plano de saúde. Primeira coisa que faz, é só arrumar um dinheirinho. Agora tem que fazer um plano de saúde. Mas que coisa engraçada. E vocês já viram que pobre não tem plano de saúde e não morre? O trem parece que faz aumentar, rapaz, cada vez mais. Pobre, pegar o dinheirinho dele comer e enfiar tudo num plano de saúde, que depois tem que entrar na justiça para ver se ele cobre lá a doença, não sei de quê, não sei de quê. Mas ele não tem dinheiro. Agora, observe, você que está aqui, o dia que sobrar um dinheirinho para você, você vai querer fazer um plano de saúde. Sabe por quê? Dinheiro sobrando. Você quer uma vidinha boa. Isso é burrice. Veja lá quanta gente de plano de saúde morrendo. E os pobres têm o melhor tratamento. Sabe por quê?
Porque ele vai lá molar o médico lá no SUS e ele dá logo o remédio para sarar, para não ver aquele pobre lá mais. Agora quem tem dinheiro, não, eu estou falando para vocês, pergunte para quem trabalha na área de saúde. Quem vai para a área de saúde particular, enquanto um pobre sara num dia, um rico gasta 5 dias para sarar. Porque ele está internado particular. Quanto que é um apartamento no particular? É mais caro do que o Castros Hotel aqui. O único hotel, parece que 4 estrelas que nós temos aqui, ou é 5, não sei. Um hospital é mais caro. É um absurdo isso. E as autoridades brasileiras não tomam uma posição em relação a isso. É um absurdo uma coisa dessa. Isso é o maior assalto descarado e deslavrado, não é? Que a lei protege. É você pagar 300, 400 conto de diária de um apartamento de um hospital, que não tem nada, que não oferece nada. Só a diária, sem remédio, sem nada. Agora quem tem dinheiro acha que está por cima. Aí ele cai lá num apartamento desse, sabe quando é que ele vai sarar? 1 semana depois do pobre. O mesmo médico cardiologista que faz a cirurgia do coração no pobre, é o mesmo que faz a cirurgia do coração do rico que paga particular. E muitas vezes o pobre sara e o rico vai para a sepultura. Morre. Porque chegou o dia, chegou a hora, chegou o momento, e erra num e erra no outro. O que adianta esse cuidado? O que adianta esse cuidado? Posso resolver com o meu dinheiro? Lembra daquelas senhoras, infelizmente, que morreram, provocadas por aquele médico, falso médico maluco aí, que estava fazendo cirurgia plástica nelas? Sabe por que elas foram lá fazer? Porque sobrou um dinheirinho. Se não tivesse o dinheirinho sobrando, não tinha ido lá não. Porque, aliás, mulher pobre nem precisa de fazer lipo. Porque não come, não engorda. Não engorda. Não engordou, não tem lipo. Para que você? Agora começou a sobrar dinheiro, aí tem que juntar mais dinheiro para fazer lipo. Que adianta esse cuidado? É o que Jesus está falando aqui. Pode alguém com seus cuidados acrescentar um côvado à sua altura? Mudar sua vida? Aumentar, diminuir? Não pode. Vamos ver o que ele ensina aqui. Verso 27, 28. E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. É preciso olhar para esses 2 exemplos que Jesus cita, as aves e os lírios do campo. As aves não têm celeiro, não planta, não colhe, mas estão aí todas alimentadas pelo Pai Celestial. Vocês querem ver o tanto que Deus protege tudo que Ele faz, tudo que Ele cria? Só para mostrar para os irmãos aqui que tem coisas que acontecem no mundo dos homens que não é outra coisa senão Deus protegendo. Tudo que Ele fez para durar, Ele protege. Vocês já observaram que há um movimento no mundo inteiro de proteção dos animais? Já viram que os animais hoje estão virando praga outra vez? Daqui a pouco eles vão ter que mudar a lei e permitir matar animais. Está virando praga. Até as onças estão voltando a comer os gados aí na fazenda. E, na verdade, eu acho que essas onças estão indo da cidade para as fazendas. Vamos lá.
Verso 30. Pois se Deus quero chamar a sua atenção, lá em cima ele disse que o Pai Celestial alimentava quem? As aves. Com relação aos lírios do campo, ele falou assim, nem Salomão na sua glória se vestiu como qualquer deles. Quem é que deu aquela roupa para eles? Deus. Aqui agora, o que que ele chama o homem? Homem de pequena fé. Aonde é que está o problema? O problema não está no trabalho, o problema não está em ajuntar ou deixar de ajuntar, está na pequena fé que nós não temos de que Deus é nosso Pai, e portanto o único responsável, irresponsável é Ele para abençoar qualquer ser humano que se dedique ao trabalho dele. O problema é que nós achamos que é melhor trabalhar para o homem do que trabalhar para Deus. É melhor dedicar aos nossos próprios negócios do que dedicar aos negócios de Deus. E esse é o grande problema que nós enfrentamos por causa do nosso coração que ama as riquezas. Esse é o problema. Vamos mais, já terminando. Não andeis, pois, inquietos. Só um instantinho. A pessoa quando não tem, ou está desconfiado que não vai ter comida, não vai ter casa e não vai ter vestimenta, ele fica inquieto ou não? Nervoso ou não? Estressado ou não? O que Jesus está dizendo aqui? Não andeis estressados, brigando, discutindo, nervoso. O que comeremos? O que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Olha, entre parênteses, o que está escrito aí? Porque todas essas coisas, aqueles que não conhecem a Deus procuram e lutam por elas, mas eles não conhecem Deus, eles não têm um Pai Celestial em comunhão. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Agora, quem é que acredita nisso? Estou cansado de ver hoje famílias desestruturadas, acabadas, arrebentadas, porque puseram na cabeça do marido que ele sozinho não daria conta de sustentar a família. Hoje é o pensamento corrente no mundo inteiro. E a mulher vai para o trabalho, deixa uma casa, deixa os filhos à mercê de si próprios. Meu irmão, sabe por que se faz isso? Não é por causa de crise, não. É porque se quer comer mais do que necessita e quer possuir as coisas antes da hora. Espera o tempo de Deus, espere a hora. Às vezes o salário do marido não dá, é por causa do estilo de vida que quer levar, a quantidade de comida que quer ter em casa, as marcas de roupa que querem adquirir, a casa que não se contenta com uma casa simples. Quantas pessoas assalariadas que ao intentar construir uma casa não puderam morar nelas, porque ao invés de construir uma casinha pequena, sem dar acabamento, com coisas simples, avançaram numa situação que não puderam depois arcar com os compromissos, venderam perdendo dinheiro e às vezes ficaram ainda endividados. O que é isso? Avareza, amor à riqueza, possuir uma coisa que está fora dos seus padrões. Olha, meus irmãos, a alimentação de uma família
de forma digna. Agora, é claro, se você for cair no papo de nutricionista hoje, né? Aí, meu irmão, aí você está morto. Se você for no papo aí desse supermercado aí, você está enrolado. Agora, se for para você ser criado, né, do jeito que foi no tempo do pastor Neri, do irmão Evaristo, do irmão Ailton, do irmão Martiel, do irmão Vilmar, com abóbora, cambuquira. Olha lá, ó, tá vendo? Mas vai dar isso para os netos hoje, cambuquira, para ver quem. Eu às vezes fico olhando lá na casa dos filhos, né? Fico olhando lá, os meninos não comem, não quer comer, ele não gosta disso, não gosta daquilo. Irmãos, quando eu era menino, não tinha coisa que nós não traçava, não. Tinha negócio de menino ruim para comer, não, irmão. Tudo era barrigudinho, parecendo porquinho meia ceva. Tudo. Lembra, Ailton? Tudo gordinho. Tinha negócio de menino, esse menino não gosta de comer esse trem aqui, não gosta? O menino comia de tudo. A gente comia até jatubá, o trem batumava aqui na boca, tinha hora que. Aí eu tá rindo, que já engasgou com o jatubá. Ele é desse tempo aí, ó. Era o café da manhã, irmão, de menino. Jatubá de manhã cedo. Tinha outra coisa para comer. Farinha com açúcar, né? Ele levantava cedo comendo farinha com açúcar e água. O menino hoje joga bolo fora, joga pão, joga biscoito, chora, não sei o quê. E a mãe fica atrás, esse menino é ruim para comer, não sei, deixando 3 dias sem comer para ver se tem menino ruim para comer. Faz igual as mães nossas faziam. Você quer comer? Não? Não, então tá bom, tá aí. Arroz e feijão, era o que tinha. Não tinha mais nada para comer, tirar a fome de menino, né? Isso tudo, amor ao dinheiro. Na verdade, nós queremos comer como um rei, quando nós não somos. Nós queremos uma casa, um palácio, quando nós não temos condição para isso. E isso tudo é que trazem as consequências e prova que nós amamos mais o dinheiro do que a Deus. Vamos terminar? Aí vem o Senhor Jesus e diz assim: buscai primeiro a Deus, o seu reino, a justiça do reino de Deus, e todas essas coisas aqui Ele vos acrescentará. Ninguém precisa buscar isso aqui. A síntese conclusiva desta palavra de Jesus é que ninguém precisa buscar casa, comida e vestimenta. Esta é a conclusão do ensino de Jesus em Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? As que ele disse anteriormente, que nós não precisávamos nos preocupar com ela. Mas é isso que nós fazemos? Lamentavelmente não. E encerrando então o verso 34, ele diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia da manhã, porque o dia da manhã cuidará de si mesmo. Qual é o tipo de vida que o Senhor quer para nós? Tranquilo, servindo a Deus. A janta hoje foi o último arroz, estou nem aí. Vou preocupar amanhã, se é que eu tenho que preocupar. Mas pela palavra de Deus, se eu descansar no Senhor, o arroz estará lá na hora de fazer o almoço. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, só que antes ele disse: ó homens de pequena fé. Nós não acreditamos em Deus como nosso Pai. Nós não acreditamos nele como um Senhor que tem responsabilidade para cuidar dos filhos. Nós achamos que nós somos responsáveis para cuidar dos nossos filhos pequenos, mas nós não acreditamos que Deus é responsável para nos dar casa, comida e moradia e roupa. Nós não acreditamos.
que Deus é capaz de fazer isso. Nós achamos que tem que ser o nosso trabalho, trabalha o marido, trabalha a mulher, larga as crianças em casa, viram marginais, viram traficantes, viram prostitutas, viram homossexuais, viram lésbicas, viram tudo que não presta, porque faltou a estrutura dentro do lar. Andando atrás de quê? Da obra de Deus? Não, atrás de dinheiro. Para fazer o quê? Para vestir uma roupa melhor do que aquela que é necessária para tapar as vergonhas. E aliás, quanto mais dinheiro tem, menos vergonha tapa. Para comer feito um boi, não é? Porque hoje estão aí os SPAR da vida. É porque o povo está comendo demais. Se não fosse, não havia necessidade de tanto tratamento. Irmãos, chegaram um absurdo de ter que cortar o estômago da pessoa pelo meio, para parar de comer. Isso é um absurdo, irmão. Cortar, diminuir o estômago. Uma loucura, um trem desse. Não existe base. Isso é o quê? Provocado pelo dinheiro, porque quem não tem dinheiro, o estômago está fechado, mas é porque não tem nada por lá dentro, então não estica. Mas que Deus nos guarde, nos ensine a aplicar a Bíblia à nossa vida. Ao invés de ficar julgando os ricos aí, que tem prédio, que tem carro, que tem fazenda, julga você mesmo. O que você ama mais? Deus ou a riqueza? Você dedica a quem? A ganhar riqueza ou a trabalhar para Deus? De que forma a sua vida está sendo consumida? De que forma que sua vida está sendo gasta aqui nesse mundo? Antes de julgar os outros, julgue a si mesmo. Deus nos abençoe. Amém? Glória a Jesus.